pela economia. Então a taxa de desemprego, se ela tivesse vindo abaixo de 3,5%, se ela tivesse caído para 3,4%, por exemplo, provavelmente a gente veria o mercado sangrar hoje. A gente veria o mercado cair mais, tá? Como ele veio no projetado, um valor muito semelhante ao que era esperado, tá? Muito semelhante ao que era esperado, e ele veio até um pouco mais pessimista, ou seja, aumentou um pouco a taxa de desemprego americana hoje, em 0,2 percentual. Isso significa que essa taxa de desemprego ela pode ter batido fundo. E se ela bater fundo, por conta da elevação da taxa de juros, isso significa que a recessão forçada pelo Banco Central americano ela está começando a ter efeitos de fato para o controle inflacionário. Então, esses dados aqui eles podem trazer um controle um pouco maior da inflação para esse mês. Que, se eu não me engano, vai ser dia 10 de setembro que vai sair os dados de inflação CPI americano. E enquanto a gente estava vindo com dados muito expansionistas, né, mostrando que a taxa de desemprego estava caindo, que o payroll estava vindo muito elevado em relação à projeção, enquanto estava acontecendo, o mercado reage como se o fundo ainda não tivesse chegado, tá? Então agora, com esses dados de mais neutralidade que vieram bem próximos os valores do projetado, e inclusive vieram com um pouco mais negativos do que o aguardado, o mercado reagiu positivamente, tá? E aí a gente pega o gráfico do Ethereum, por exemplo. O gráfico do Ethereum ele tem um rompimento de uma linha de tendência de baixa de curto prazo aqui, ó. Se a gente for ver essa linha amarela aqui, é um ponto de decisão do quê? O preço ele decidiu por fazer um rompimento temporário dessa linha de tendência de baixa. Se ele conseguir sustentar essa alta, nós podemos ter alta no final de semana, principalmente se a gente conseguir romper essa região de preço aqui, ó, tá? Então essa região de preço aqui, ela pode ser rompida no final de semana e a gente pode ver mais alta no gráfico do Ethereum, pelo menos para vir testar o topo anterior. Lembrando que esse mês ainda tem vários dados econômicos para surgirem, como por exemplo o dado de inflação, que é o que vai mais afetar o mercado. Então, se a inflação vier um pouco controlada, e se de fato o payroll dos Estados Unidos hoje e a taxa de desemprego vieram mostrando sinais de enfraquecimento da inflação, se de fato for confirmado no dia 10, a gente pode ver altas mais interessantes no mercado, porque o mercado está ansioso pelo controle da inflação. O mercado ele entende que o pico da inflação vai corresponder ao fundo do preço do ativo, tá? Então a gente olha aqui o gráfico do S&P 500, a gente vê o rompimento de uma barra de inversão, tá? Como ele está vindo positivo justamente pelo motivo de que os dados estão mostrando o enfraquecimento da economia americana, e isso é positivo para o mercado, pois o mercado especula que ele vai tentar antecipar a recuperação econômica antes dela de fato acontecer. Então, para eles, o que os investidores querem, né? O que nós especuladores de risco queremos é justamente ver indícios de controle da inflação. Pois quando chegar o pico da inflação, e ele pode acontecer em setembro, por isso que setembro vai ser um mês muito importante, se a gente começar a ver os dados mês após mês, os próximos 3 meses, atingindo o pico de inflação e a inflação arrefecendo, a inflação caindo, isso significa que o mercado vai antecipar novas altas e ele vai provocar um fundo, tá? Se a gente pegar também, só olhando a análise gráfica, desconsiderando os indicadores econômicos ali, a gente pode ver também que nós tivemos uma retração de Fibonacci desse movimento de baixa aqui. Então é muito comum ele voltar para dentro dessa região. Se ele conseguir romper, isso seria um pivô de alta, tá? Então isso é um pivô de alta. Se ele conseguir romper os próximos, tiver uma sequência positiva, um enfraquecimento da inflação ao longo desse mês, a gente pode ver alta, que pode levar o preço dos ativos até essa região aqui. No caso do S&P 500, a pontuação do S&P 500 voltando a subir até essa região, provocada então, conforme eu falei na última live, né? Pode provocar um topo duplo, por exemplo, caso as coisas piorem depois, caso essa falsa sensação de calmaria passe, ou se as coisas de fato começarem a melhorar, nós vamos ter expansão econômica e o mercado volta a subir de forma antecipada, tá? Então, todo mundo está falando assim, porque o setembro é muito ruim, historicamente, para os mercados e tudo mais. Mas a grande verdade é que o mercado vai encontrar um fundo, vai formar um fundo quando encontrar o pico de inflação, tá? Quando mudar chegar ao ponto do pico de inflação. Então, o gráfico do Ethereum ainda, a gente vê o rompimento da SLTB, ele provavelmente vai subir junto com o S&P 500 hoje, tá? O mercado gostou dos indicadores econômicos que saíram hoje, então nós podemos também bater um pequeno fundo formado aqui também na Nasdaq, tá? Muito comum acontecer de formação de um fundo nessa região da Nasdaq. Apesar que eu
eu achei o resultado um pouco neutro, né? Ele veio muito próximo do projetado. Se ele viesse com uma diferença muito grande, aí eu acho que o impacto seria maior. E se ele tivesse vindo muito positivo, então o payroll ele veio com a projeção de 20, né? Caiu já bastante de 36 mil para 22 mil. Então ele já caiu bastante. Isso é um efeito da contração econômica, tá? Isso é um efeito que seria o normal da recessão, do apertamento quantitativo. Então os dados eles estão ainda muito neutros. Se os dados tivessem vindo muito acima, então, por exemplo, a projeção era 300 mil e aí veio o payroll 500 mil, como se nada tivesse mudado. Aí o mercado ia sangrar até o inferno, tá? Como não aconteceu, como de fato o efeito do apertamento acarretou em um payroll de 315 mil, que ficou bem próximo do projetado e caiu bastante em relação ao mês passado, nós temos então possivelmente um controle inflacionário vindo aí, né? E tendo o controle inflacionário uma vez confirmado, a gente vai provavelmente encontrar o fundo de todos os ativos especulativos, os ativos de risco, tá? No caso, eu ainda não me sinto seguro e confiante 100% com esses dados aqui, porque eu acho eles muito próximos da projeção. O ideal seria eles vir abaixo. Então, por exemplo, o relatório de emprego aqui do payroll privado e do não agrícola deveria vir abaixo dos 300 mil. Se tivesse vindo abaixo dos 300 mil, o mercado ia reagir com mais alta ainda, tá? Com uma alta mais forte ainda. Como veio meio neutro, né? O mercado veio meio neutro. A velocidade do movimento dessa alta, na minha opinião, ela não vai ser tão grande, mas pode acontecer no final de semana de dar um respiro, porque os mercados voláteis, o mercado da Nasdaq e S&P 500, eles vão fechar hoje, eles vão fazer o fechamento hoje, mas o mercado de cripto vai continuar sábado e domingo. Então, se ele fechar com uma neutralidade, pode ser que o Ethereum consiga voltar até uns $1.800 por aí, no curto prazo, no final de semana. Só que tem um detalhe, né? Nós continuamos fazendo topos e fundos descendentes com muitos dados econômicos ainda para vir ao longo deste mês. Então vamos imaginar que chegue no dia 10, o preço realmente começa a subir um pouco aqui, mas ele chega no dia 10 de setembro e veio com a inflação ainda mais elevada do que o período anterior. Aí o mercado tenderá realmente a derreter mais, tá? Então, às vezes, o movimento que a gente está vivendo hoje, né, que saiu vários dados neutros e que indicou essa calmaria no mercado temporária, pode trazer um pullback de alta para o preço fazer o quê? Continuar caindo, porque ainda os dados mais importantes são aqueles que vão afetar e interferir na próxima elevação da taxa de juros do Federal Reserve, tá? Então, eu ficaria ainda majoritariamente vendido, tá? Majoritariamente vendido, ou seja, 80% vendido ou 70% vendido, e 20% comprado ou 30% comprado. E à medida que ele vai clareando, os próximos dados econômicos vão surgindo e vão trazendo mais reversão, possíveis enfraquecimento da inflação, aí eu começo a ficar mais confiante para ficar comprando aos poucos e tentando aumentar um pouco essa dimensão, essa divisão da carteira, tá? Eu peguei também um dado da Glassnode aqui, com base no comportamento dos long-term holders, pessoal, a gente já entrou em fase, então, de capitulação. Então, nós estamos durante a construção do fundo do Bitcoin, tá? Nós estamos vivendo história. Lá no futuro, muita gente vai querer estar presente, gostaria de estar presente hoje para comprar e acumular Bitcoin e Ethereum em fundo, tá? E nós estamos, na minha opinião, construindo agora a capitulação desse ciclo, tá? Então, desde junho, a gente entrou na zona de capitulação, em junho. Nós saímos temporariamente da fase de capitulação durante os últimos 2 meses, junho e julho, tá? E agora nós estamos voltando para dentro da zona de capitulação. Então, o comportamento dos investidores de longo prazo é de realização de lucro ou querer sair do investimento à medida que o mercado sobe um pouquinho, tá? Mas nós estamos tendo um desgaste da ponta vendedora. Então, na minha opinião, outubro, novembro, dezembro vai ser os 3 melhores meses da nossa geração que eu quero dizer assim, do pessoal que já está em Bitcoin há muitos anos e do pessoal que entrou no mercado de criptomoedas no ano passado. Dessa geração, eu acredito que a melhor fase de compra vai ser agora nesses próximos 3 meses, né? E aí, no momento que você entra nessa fase de capitulação, tem que pensar em criar uma carteira diversificada, né? Buscando a simetria e pegando ativos bem fundamentados. Então, dá para começar a montar posições, no caso, né? Pois eu acredito que nós vamos entrar num período um pouco lateral, como este fundo aqui do passado, lá de 2015 e 2014, e a gente vai reviver esse fundo, tá? Essa capitulação. Então, durante essa capitulação, nós vamos ter altas no meio do caminho, com quedas também em retestes de fundo. Então, é um período um pouco cabuloso, mas é um período de compra de fundo, tá? E no caso do gráfico aqui, do gráfico de
de 1 hora aqui do Ethereum, de la May, né? O Ethereum da massa, muito provável que o preço queira atingir exatamente este nível aqui, que é a entrada dessa barra, podendo realmente ter resistência aqui nos $1.700. Se ele conseguir romper e começar a construir topos e fundos ascendentes no final de semana, tá, pessoal? No final de semana, ele pode, rompendo essa resistência dos $1.700, entregar uma alta até os $2.000, tá? Então, se ele conseguir romper os $1.700, na minha opinião, o preço do Ethereum pode buscar os $2.000 durante o final de semana, com uma velocidade bem interessante. Ele já vem fazendo topos e fundos ascendentes no gráfico de 1 hora. Ele estava indeciso, indefinido, antes da abertura desses indicadores, tá? Ele praticamente fez um triângulo simétrico, né? Que era um momento de indefinição e indecisão do mercado. E ele poderia romper para qualquer um dos lados. Como veio com os indicadores mostrando que o apertamento quantitativo está fazendo efeito, a gente pode ver uma alta em breve acontecendo, tá? E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e vem aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!